Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com o Dr. Rein Müllerson, ex-presidente da Faculdade de Direito da Universidade de Tallinn, na Estônia. Rein, bem-vindo de volta ao canal. Obrigado por me receber. Bem, obrigado por aceitar, porque você escreveu e publicou recentemente um artigo muito interessante. E você acabou de me dizer que uma das coisas que o torna ainda mais interessante é que ele foi publicado pela Oxford University Press, porque a Oxford University Press é uma editora ocidental. E houve algumas vozes críticas que realmente não queriam que esse artigo fosse publicado, porque você está escrevendo sobre as revoluções na dinâmica das superpotências e como tudo está mudando. E não está mudando muito a favor das potências ocidentais e da OTAN. E você descreve o que está acontecendo nisso? Você pode nos dar um pouco dos argumentos do artigo e também sua opinião sobre se a recente mudança de nome do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para Departamento de Guerra realmente apoia seu argumento ou não? É uma questão interessante. Não tenho tanta certeza se esse título ou nome vai permanecer depois que Donald Trump sair. Provavelmente eles vão renomear novamente, porque agora todos os países têm ministros da defesa. O King's College, onde trabalhei por quase 18 anos, tem um departamento de estudos de guerra. Talvez seja uma tradição britânica. Todos os outros países têm seus ministros ou departamentos de defesa. Se todos apenas se defendessem de ataques, não haveria fleets, nem guerras. Mas sim também não é small. Vemos muitos conflitos no mundo de hoje, não apenas entre o Ocidente e a Rússia, no território da Ucrânia, mas também no Oriente Médio e em alguns outros lugares. Então não acho que o nome vá permanecer, mas ele realmente reflete a realidade do mundo. E então, considerando essa realidade, quais são essas novas dinâmicas de superpotências que você enxerga? Essa reconfiguração geopolítica que está acontecendo. Você poderia descrever isso para nós? Sim, escrevo sobre isso no meu artigo, e acredito que o conflito ou guerra na Ucrânia exemplifica e acelera essa reconfiguração geopolítica e geoeconômica do mundo ou das relações internacionais. No entanto, esse processo começou há muito tempo, mesmo antes de fevereiro de 2022, quando ocorreu a chamada invasão russa em larga escala. Eu diria que, em 2022, não foi de forma alguma uma invasão em grande escala. Foi um uso muito limitado de força militar, na minha opinião, para forçar a Ucrânia a negociar de acordo com o Acordo de Minsk. Mais ou menos. E talvez eu volte a esse ponto depois. Agora se tornou mais ou menos um conflito em grande escala, isso é verdade, mas naquela época não era de forma alguma uma invasão em grande escala. Isso começou até antes de 2014, quando ocorreu o golpe de Estado em Kiev, na Ucrânia. Então eu vi com meus próprios olhos, embora pela TV eu não estava em Kiev nem na Ucrânia naquela época, como o senador John McCain expressou seu apoio pessoal e americano à oposição. Você consegue imaginar, por exemplo, o famoso político russo e um tanto caricatural Zhirinovsky indo à Estônia, digamos, e defendendo a oposição deles? Então é inimaginável. It is unimaginable. And Victoria Nuland Victoria Nuland e Jeffrey Pyatt, então embaixador americano em Kiev, discutiram a composição do governo na Ucrânia. Foi uma violação tão arrogante e flagrante do princípio de não interferência no direito internacional. Você não consegue imaginar. Nesse sentido, lembro que foi em 1967, quando o general de Gaulle estava em Montreal, no Canadá. Ele fez um discurso, provavelmente se empolgou um pouco com a recepção calorosa, e terminou seu discurso com Vive le Québec libre. Eles saudaram um Québec livre. Sabe o que aconteceu?
Sim, de Gaulle renunciou um ano depois, mas durante esse período, as relações entre Canadá e França ficaram muito frias. Foi considerado inaceitável tal interferência nos assuntos internos do Canadá. Essa reconfiguração das relações internacionais começou, na minha opinião, quando a Guerra Fria terminou. Já era assim há muitas décadas. O sistema de equilíbrio de poder da Guerra Fria então surgiu, mas logo depois apareceu um momento unipolar nas relações internacionais. Havia uma hiperpotência, para usar as palavras do ex-ministro das Relações Exteriores da França. Este deveria ser o século americano, mas foi encurtado por uma série de erros cometidos por diferentes administrações americanas, como a guerra ao terror, por exemplo, especialmente sua extensão ao Afeganistão, onde os Estados e seus aliados permaneceram por mais de 20 anos. A tentativa de democratizar o chamado Grande Oriente Médio, eu diria que esse foi um momento fukuyamiano, ou de Fukuyama na história. Embora Fukuyama tenha sido criticado, e ele mesmo tenha criticado suas próprias obras depois, ainda assim, pelo menos o Ocidente era fukuyamiano. E não só o Ocidente, mas muitas pessoas em outros países também. Enquanto isso, a China continuou sua ascensão pacífica. E também, a Rússia saiu de um coma, que foi auto-infligido, mas também uma espécie de suicídio assistido, acredito eu, porque muitos no Ocidente queriam enfraquecer a Rússia. Especialmente Dick Cheney expressou a opinião de que quanto menor fosse a Rússia, melhor seria. E hoje, na minha opinião, seria justificável generalizar que o mundo chegou a um ponto de inflexão, caracterizado pelos esforços do Ocidente, até recentemente hegemônico, de preservar e também estender sua hegemonia ou dominação, contendo rivais potenciais ou reais, assim como tentando cooptar aqueles que prefeririam se beneficiar permanecendo neutros. Talvez um pouco mais tarde sobre essa neutralidade, se ela é realmente verdadeira, que se beneficiariam por não tomar partido nessa nova rivalidade de superpotências no mundo. E ao usar esse termo ponto de inflexão, quero dizer que existe um equilíbrio relativo entre o velho mundo, ou seja, o mundo dominado pelo Ocidente, e o novo mundo multipolar emergente. Há sinais de que esse equilíbrio relativo, na minha opinião, não vai durar muito. O Ocidente continua cometendo erros que são contraproducentes para seus esforços de prolongar sua hegemonia. Por exemplo, o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, assim como seus vassalos europeus, eu diria, concretizou o que se chama de pesadelo de Kissinger. Você provavelmente se lembra que Henry Kissinger, quando era secretário de Estado e conselheiro do presidente Nixon, tinha esse pesadelo de que a União Soviética e a China uniriam forças e, assim, se oporiam à dominação ou hegemonia americana no mundo. Agora, especialmente a administração Trump, mas não apenas ela, fez exatamente isso. Rússia e China se tornaram quase aliadas e parceiras no mundo. Isso não diz respeito apenas ao conflito entre o Ocidente e a Rússia na Ucrânia, porque os crimes contra a humanidade, crimes de guerra e até mesmo genocídio cometidos por Israel contra os palestinos e seu comportamento de intimidação em relação aos vizinhos, por exemplo, o recente ataque contra o Catar, vão virar o mundo árabe e muçulmano, e não só esse mundo, contra Israel, mas também contra seus apoiadores no Ocidente. Isso é o que eu caracterizaria como uma reconfiguração radical do mundo. Isso afeta não apenas as relações internacionais, mas também as políticas internas de muitos países. Essas forças soberanistas se tornaram mais influentes em muitos países, inclusive em países ocidentais. A Índia ocupa uma posição muito interessante atualmente. Ela quer permanecer neutra e não ser arrastada para o conflito entre a China e o Ocidente. É assim que eu caracterizaria essa reconfiguração radical do mundo hoje. Eu concordo com você. E sabe, o que estamos vendo no momento é uma mudança no tipo de política que os estados individuais podem adotar.
Com licença. E também é uma reavaliação de como estamos enxergando a longa trajetória em que estamos. Deixe-me te perguntar uma coisa. Porque há muito tempo, nos últimos 7 ou 8 anos, tenho tido essa pergunta na minha cabeça. Nós costumávamos chamar, muito recentemente chamamos o período entre 1989 e, você sabe, os anos 2020, de período pós-Guerra Fria. Para mim, sempre achei que essa descrição não pode durar para sempre, porque você não pode ser pós algo para sempre. Precisa haver algo depois. Então, provavelmente vamos reinventar o que chamamos de pós-Guerra Fria. E me parece, como você acabou de usar a palavra, que passamos de o que agora estamos conceituando, o que vivemos, como uma transição da bipolaridade da Guerra Fria para um momento unipolar e agora para um momento multipolar. O que acho que faz parte dessa reavaliação do que estamos vivendo. Gostaria de saber se você também vê dessa forma. E em segundo lugar, então se a multipolaridade é o que devemos esperar, então em segundo lugar, o Dr. Jeffrey Sachs recentemente fez a observação de que o que os estados deveriam buscar não são esferas de influência, mas sim esferas de segurança compartilhada, e que os neutros façam parte disso, porque eles ajudam a diminuir o dilema de segurança dos dois lados. E, de certa forma, o que estamos testemunhando ainda é os Estados Unidos se agarrando a esse conceito de ter uma esfera de interferência e que a Ucrânia é o lugar onde eles podem interferir, assim como na Geórgia e na Armênia. E eles vão tentar fazer isso com suas pequenas revoluções coloridas, porque nisso eles são muito bons. E estamos vendo que isso não está mais funcionando. É como se agora estivessem batendo de frente com uma parede. E talvez isso faça parte dessa mudança. O que você pensa sobre isso? Acredito que você está certo, e gosto especialmente disso. Você falou sobre esferas de influência, esferas de interferência e assim por diante. Eu diria que sim, existem esferas de interesse, incluindo interesses de segurança. Por exemplo, na Ucrânia, eu diria que a Rússia tem um interesse não necessariamente em influenciar. Talvez a Rússia queira influenciar também. Mas a questão principal é ter uma esfera de interesse, o que significa que no lugar da Ucrânia, há um governo que pelo menos não seja hostil à Rússia. Da mesma forma, você pode ver, também é interessante, que não foi a Rússia que se aproximou cada vez mais do Ocidente. Foi a OTAN que chegou às fronteiras da Rússia. E também não é a China que está indo para o Caribe, para o México ou para o Canadá. São os Estados Unidos que estão se aproximando cada vez mais da China. E talvez, de passagem, valha lembrar que a China geralmente não demonstrou muito interesse em dominar o mundo. Isso pode estar mudando um pouco. Você se lembra? Foi no século XV, provavelmente durante a dinastia Ming na China, quando houve aquele famoso almirante, Zheng He, que tinha uma frota e viajou até a África, pelo menos até o Oriente Médio. Alguns dizem que ele foi até a América. Não sei, tenho algumas dúvidas sobre isso. Mas de qualquer forma, a China queimou sua frota e começou a construir a Grande Muralha da China para se isolar do norte. Talvez a China também tenha mudado por causa dessa política de isolamento. A China, que era a força dominante no mundo e muito mais desenvolvida do que o Ocidente naquela época, tornou-se mais fraca e foi colonizada ou semi-colonizada por potências europeias. Talvez a China tenha aprendido uma lição. Ela não está mais buscando uma diplomacia tão pacífica ou tentando se isolar como fazia durante a dinastia Ming, séculos atrás. Então, quem sabe? Mas quero dizer, mesmo agora, a política externa chinesa está muito focada em política comercial. É tudo sobre comércio, é tudo sobre criar laços, conexões e acessibilidade. Isso é verdade. Mas a China não quer mais ficar isolada. E a China tem interesse em não ter. Eu conheço John Mearsheimer, como muitos, e provavelmente compartilho a maioria das opiniões dele. Um americano diz que a China é uma ameaça para os Estados Unidos. A China é uma ameaça à dominação americana, hegemonia no mundo, provavelmente.
mas não uma ameaça aos Estados Unidos ou aos países ocidentais em si. countries as such. Eu concordo com essa opinião. E o ponto em que o professor Mearsheimer pode ser questionado, em sua teoria, é que ele universaliza a experiência euro-americana e afirma que todo Estado agirá dessa forma. Então a questão é, isso é verdade para estados civilizacionais como China e Rússia? Mas talvez eu deva passar para o segundo tópico que queremos discutir, que são as causas profundas. Vladimir Putin continua falando sobre as causas profundas da guerra na Ucrânia e que elas precisam ser abordadas para se chegar a um acordo de paz. Mesmo enquanto a Rússia continua com o braço militar de sua estratégia de 2 trilhos para alcançar uma resolução favorável à Rússia para esse matadouro e essa tragédia. Você pode nos dizer como interpreta quais são as causas fundamentais e como os russos as enxergam? E como os russos realmente veem a necessidade de que essas questões sejam abordadas? E como isso se encaixa com a forma como o Ocidente está tentando alcançar seus objetivos? Eu poderia listar essas causas fundamentais brevemente e tentar explicá-las da seguinte forma. Em primeiro lugar, a expansão da OTAN até as fronteiras da Rússia. Foi prometido, se as pessoas se lembram, uma promessa verbal feita por George H.W. Bush, o pai, e seu secretário de Estado, de não expandir a OTAN durante as negociações para a reunificação da Alemanha. Eles prometeram não expandir ou estender a OTAN nem 1 centímetro em direção ao leste. Se a Rússia retirasse suas tropas da Alemanha ou de outros países, então a OTAN não volte a este. Essa promessa foi feita oralmente, mas foi dada em troca do compromisso da Rússia de fazer o que a União Soviética sob Gorbachev já havia começado a fazer, ou seja, retirar-se da Alemanha Oriental e assim facilitar o processo de reunificação alemã. Como jurista internacional, eu diria que existem casos, inclusive na Corte Internacional de Justiça e em sua predecessora sob a Liga das Nações, a Corte Permanente de Justiça Internacional, que mostram que essas promessas orais, esse jogo de eu faço isso se você fizer aquilo, também podem ter força legal. Portanto, diríamos que isso foi uma violação não apenas desse entendimento político, mas também do direito internacional. No processo de ampliação da OTAN, provavelmente houve 4 ou 5 etapas desse tipo de expansão. Este é o ponto número 1. Como o Papa Francisco colocou de forma eloquente, a OTAN estava latindo alto demais às portas da Rússia. E então eu mencionaria o não cumprimento do Acordo de Minsk. Acredito que essa invasão russa, limitada à Ucrânia em 2022, um dos motivos pelos quais a Rússia fez isso, foi para forçar a Ucrânia a implementar os acordos de Minsk. Também é interessante notar que em 2022, em fevereiro, antes do dia 24 de fevereiro, quando a Rússia usou essa força militar limitada diretamente na Ucrânia, houve uma série de bombardeios, aumentando gradualmente e observados pelos observadores da OSCE, que se intensificaram imediatamente antes de a Rússia invadir a Ucrânia com suas próprias tropas. Eu talvez comparasse isso com a situação que aconteceu no mundo em 1962, a chamada Crise do Caribe. Por exemplo, Khrushchev, o líder da União Soviética, então completamente de acordo com o direito internacional, começou a instalar mísseis de médio alcance no território de Cuba. Cuba estava de acordo com isso. A União Soviética estava de acordo. Não houve violação do direito internacional. Mas John Kennedy, um presidente dos Estados Unidos, na minha opinião, digamos, cauteloso, um dos melhores, embora seu mandato tenha sido infelizmente muito curto, estava até disposto a iniciar um conflito nuclear para forçar a União Soviética a retirar esses mísseis. Veja, forças americanas ou da OTAN na Ucrânia seriam como uma espécie de espada de Damocles pairando sobre a Rússia, muito próximas. Of course, Russia was against
Claro, a Rússia era contra a adesão da Estônia e dos países bálticos à OTAN também, mas a Rússia estava fraca e não podia responder de forma adequada. Mas a Ucrânia é uma questão completamente diferente. Lembro que em março de 2014, o presidente Putin fez um discurso em que usou o que eu chamaria de uma boa piada geopolítica, dizendo que os fuzileiros navais dos Estados Unidos geralmente são bons rapazes, mas ele preferiria convidá-los para Sevastopol, a importante cidade portuária da Crimeia, em vez de ser convidado pelos americanos para visitá-los em Sevastopol. Acredito que isso seja uma piada, mas é uma realidade geopolítica. Como não sou irracional, não tenho nenhuma atitude emocional, digamos assim, em relação à Crimeia e à cristianização da Rússia. Geopoliticamente, a Ucrânia e a Crimeia, estando de fato sob o controle da OTAN, seria uma questão diferente para a Rússia. Tenho uma pergunta neste ponto, porque você observou isso de perto e em primeira mão nos anos 1990, quando a União Soviética, contra a vontade de Gorbachev, se desfez. Isso aconteceu por causa de Yeltsin e do nacionalismo russo, certo? Eles disseram, acabamos aqui e vamos seguir nosso próprio caminho. As 15 repúblicas e 10 estados sucessores. Sempre se entendeu que a Ucrânia era especial, porque foram criados 2 grupos especiais com a OTAN, um para a Ucrânia, outro para a Rússia, nos quais existiam OTAN-Ucrânia e OTAN-Rússia. Eu esqueci o nome, mas era um tipo especial de coisa que foi criada, quer dizer, um espaço de encontro que foi estabelecido para discutir essas questões. E a Ucrânia, sempre ficou claro, era especial para a Rússia. Mas a Rússia nos anos 1990 parece ter tido, ou pelo menos falado menos sobre, essa ideia de que a OTAN era uma ameaça. Sabemos que a Rússia até mesmo insinuou várias vezes querer entrar na OTAN. Então havia uma percepção diferente de como a OTAN poderia se tornar uma estrutura de segurança pan-europeia e até mesmo uma estrutura de segurança eurasiática, algo como um sucessor da OCDE, mas com um componente militar. A ideia era realizar esse sonho de uma casa europeia comum e uma estrutura de segurança comum, na qual a segurança da Rússia faz parte da segurança dos Estados Unidos. E assim você teria um equilíbrio. Você pode comentar um pouco sobre isso e como essa percepção, talvez também na Rússia, sobre a OTAN deve ter mudado? Isso mudou consideravelmente agora, é claro, também na Rússia. Não apenas sob o presidente Yeltsin, mas também quando Vladimir Putin se tornou presidente da Rússia. A Rússia expressou essa visão e pelo menos deu a entender que também gostaria de se juntar. Nesse caso, a OTAN teria se tornado uma organização de segurança coletiva em vez de uma organização de defesa coletiva, porque organizações de defesa coletiva são blocos militares. E já desde a Guerra do Peloponeso, se não antes, quando havia 2 desses blocos, a Liga de Delos e a Liga liderada por Esparta, esse tipo de situação surgiu. O mundo dos blocos militares levou à Guerra do Peloponeso, e há outros exemplos semelhantes. Então sim, a Rússia estava simplesmente fraca, e isso não era tão importante. Os países bálticos e, digamos, os antigos aliados do bloco oriental da União Soviética se tornarem membros da OTAN não era algo tão vitalmente importante para a Rússia. Claro, agora as coisas são diferentes. E eu diria que talvez seja uma pena, do meu ponto de vista, que na Rússia agora prevaleçam forças que consideram o país como sendo completamente, digamos, voltado para a Ásia. Muitos deles não acreditam que seja possível, pelo menos em um futuro próximo, ter boas relações com a Europa. Eu não acho. Portanto, é claro que a liderança atual na Europa, sim, eles construíram suas carreiras políticas apoiando a Ucrânia.
Se olharmos para o presidente Macron, que é muito impopular e está lutando por seu futuro na França, ou Keir Starmer no Reino Unido, também muito impopular, todos eles construíram suas carreiras políticas, principalmente agora, com base no apoio à Ucrânia. Portanto, enquanto essa geração de pessoas, e também aqueles que usam propaganda anti-Rússia, estiver no poder e influente, as coisas não vão mudar. Mas acredito que a Rússia tem interesse em cooperar não só com a China, com países asiáticos, com a Índia, mas também com países ocidentais. With the Western countries, and there would be new Haverá novas gerações de pessoas, não imediatamente, que então terão relações normais, talvez até amigáveis com a Rússia. Infelizmente, há forças muito dominantes na Rússia que consideram que o futuro do país está no Oriente. The future of Russia is in the East only. Quero dizer, é bom que a Rússia coopere mais com o Oriente agora. Qualquer forma de cooperação, e a Organização de Cooperação de Xangai, você sabe, segurança compartilhada é algo positivo. Mas uma coisa, a espinha dorsal política e econômica, e em grande parte a cabeça, da Rússia está geograficamente localizada na parte europeia. Então não acho que a Rússia possa mudar esse fato. E a segunda coisa é que se a Europa algum dia começar a perceber que ela própria faz parte da Eurásia, e realmente entender isso, talvez, em vez do transatlanticismo, exista um transcontinentalismo que nos beneficiaria mais. Nesse momento, imagino que eles teriam que bater a porta da Rússia e dizer: "Ei, vocês nos deixariam voltar? Desculpem por termos estado ausentes por 500 anos, mas podemos nos juntar ao resto do continente novamente?" And culturally, of course, Russia E culturalmente, é claro, a Rússia é europeia, apesar desses líderes influentes de hoje que afirmam que o futuro da Rússia está no Oriente, seja com a China, Índia ou outros países asiáticos. E até mesmo o presidente Putin, pelo menos durante seu primeiro mandato, ou até seu discurso em Munique em 2007, falava sobre a Rússia como um país europeu. Russia as a European country. Essas questões têm seus altos e baixos, e isso também faz parte dos atos de fala. Mas talvez possamos passar para o ponto final, e preciso pular uma pergunta, me desculpe. Mas gostaria de discutir com você a neutralidade como um elemento de desescalada na política de segurança, nas esferas de segurança, e como você interpreta a Rússia, especialmente em termos de como eles utilizam essa ideia de neutralidade como uma ferramenta da política internacional. Vemos que, mesmo agora, após 3 anos e meio de guerra, é a Rússia que exige a neutralidade da Ucrânia. Isso é uma parte essencial do que a Rússia diz que precisa acontecer. Você vê isso se manifestando também em outras partes? Yeah, but may I Posso fazer um comentário sobre a sua pergunta anterior? your previous question? It is interesting that it was É interessante que foi em 1968, quando Zbigniew Brzezinski, que era o conselheiro de segurança de Jimmy Carter, em sua entrevista, e eu tenho o texto dessa entrevista, disse que ele e o presidente Jimmy Carter queriam que a Rússia tivesse seu próprio Vietnã. E eles deliberadamente arrastaram a Rússia para o Afeganistão. Sim. Então o entrevistador perguntou a Brzezinski: "Mas vocês criaram o terrorismo islâmico com isso?" Ou ele disse: "Terrorismo islâmico é bobagem. Não é nada em comparação com o desaparecimento da União Soviética como principal ameaça." Foi tolice, é claro, a União Soviética ir para o Afeganistão. Todo mundo no Afeganistão terminou muito mal, qualquer invasor, fossem os britânicos ou os soviéticos. Mas a Ucrânia é completamente diferente. and therefore, but Ukraine is completely different. Ukraine is very important security-wise. A Ucrânia é muito importante, tanto do ponto de vista da segurança, quanto de outros aspectos econômicos, inclusive para a Rússia. Então esse comentário agora leva à sua pergunta sobre neutralidade. Acredito que a neutralidade se tornou um conceito muito mais importante hoje do que era antes. E por quê? Como já disse, primeiro, há cada vez mais estados que não querem ser arrastados para essa rivalidade entre as superpotências.
Hoje são China, Rússia e o Ocidente. Eles querem ser neutros, comerciar e manter relações relativamente boas com todos os outros países, como a Índia, por exemplo, ou a Geórgia no Cáucaso. Não me refiro ao Estado norte-americano, mas sim à Geórgia no Cáucaso. Ela quer ser neutra, não quer ser arrastada para um conflito militar com a Rússia. Especially military conflict with Russia. And you'll probably remember, especially. Você provavelmente se lembra, especialmente como suíço, que houve uma diplomata suíça, Heidi Tagliavini, que escreveu um relatório sobre o conflito entre a Geórgia e a Rússia. Esse foi um relatório muito equilibrado, e até equilibrado demais, na minha opinião. Mas uma das conclusões foi que o conflito foi iniciado pelo presidente Saakashvili, da Geórgia. Tenho amigos, colegas e alunos na Geórgia que confirmam isso. Por exemplo, o ex-presidente do parlamento da Geórgia, que dizem que foi Saakashvili quem quis aproveitar esse momento. Havia os Jogos Olímpicos em 2008. Putin estava fora e Medvedev estava no comando. Saakashvili aproveitou esse momento para iniciar um conflito com a Rússia. E apenas alguns meses antes, houve a cúpula da OTAN em Bucareste, na qual a OTAN prometeu adesão à Ucrânia e à Geórgia. Então, de qualquer forma, se Saakashvili queria testar as águas, aquele era o momento para fazê-lo. E ele fez. E Heidi Tagliavini, em seu relatório, na verdade disse que os primeiros tiros foram disparados pelos georgianos. E os pacificadores russos foram mortos, se não me engano. Os americanos teriam usado bombardeios de grande altitude como fizeram, covardemente eu diria, contra a Sérvia em 1999, quando houve um conflito. A Rússia também usou força relativamente limitada contra a Geórgia, e agora a Geórgia quer permanecer mais ou menos neutra. Então, claro, essa neutralidade, como eu disse, muitos estados hoje não querem tomar partido. Eles se beneficiariam de ambos, digamos. Rivais, China e o Ocidente, especialmente os Estados Unidos. Claro, existe esse ponto específico da neutralidade, e essa é a principal reivindicação da Rússia, que a Ucrânia se torne um estado neutro. E acredito que a própria Ucrânia se beneficiaria disso. Infelizmente, não sabemos como o conflito vai terminar. Provavelmente vai se intensificar por um tempo, pelo menos. Mas quando acabar, a Ucrânia se beneficiaria do status de neutralidade, cooperando tanto com o Ocidente quanto com a Rússia. Este é um ponto muito específico da neutralidade. Ter a neutralidade reconhecida oficialmente, talvez confirmada também pelo Conselho de Segurança da ONU, como a neutralidade da Áustria após a Segunda Guerra Mundial ou algo parecido. Isso seria a melhor garantia de segurança para a Ucrânia também. Sim, é isso que muita gente não entende. A neutralidade é uma garantia de segurança, se você garantir que ambos os lados não queiram te atacar. Não existe garantia de segurança melhor do que não ter inimigos. Não entendo por que o Ocidente tem tanta dificuldade em compreender isso. Ninguém na Alemanha pensa em dissuadir a França ou vice-versa, porque agora são amigos. Se você faz amigos de todos os lados, tem a melhor garantia de segurança possível. De certa forma, o que estamos vendo no momento me lembra o início da Guerra Fria, quando a Rússia, como União Soviética, ofereceu neutralidade a uma Alemanha reunificada em 1953, 1954, nas notas de Stalin, e isso não foi aceito. A União Soviética demorou demais para perceber que poderia dar o exemplo com a Áustria, o que finalmente fez. Mas quando concordaram e garantiram com sucesso que a Áustria se tornasse neutra, a Alemanha Ocidental já havia ingressado na OTAN, então já era tarde demais. De certo modo, não seria estrategicamente aconselhável se a Rússia se aproximasse da Geórgia e dissesse, querida Geórgia, se você colocar a neutralidade na sua Constituição, então nós vamos ajudá-la com esses territórios e mostrar que algo bom pode sair disso, porque queremos o mesmo para a Ucrânia. Assim, usamos isso como exemplo.
Eu não sei. Provavelmente a Geórgia não vai consagrar esse conceito em sua constituição, mas o que a Geórgia está fazendo é ainda querer entrar na União Europeia. E a Rússia também não é contra a Ucrânia entrar na União Europeia. Eu não acho que isso vai acontecer. Acredito que a União Europeia, os países europeus que apoiaram a Ucrânia, deveriam aceitar a Ucrânia. Mas seria mais, digamos, uma ucranização da União Europeia do que o contrário. Portanto, eu não acredito. Não é que alguns países, como Eslováquia e Hungria, possam ser contra isso, mas não acho que isso vá acontecer. Mas pelo menos, a Rússia não é contra a Ucrânia entrar na União Europeia. Embora a União Europeia tenha se tornado muito militarizada hoje em dia, é claro. A Geórgia também quer entrar na União Europeia. E a Rússia não é contra isso. Mas a Geórgia não quer aceitar as condições impostas pela União Europeia. Não tem nenhum tipo de relação com a Rússia. Então, é claro, a Geórgia poderia entrar na União Europeia. Eu vi o ministro das Relações Exteriores da Estônia apoiando a oposição na Geórgia. Isso me lembra o senador McCain apoiando a oposição na Ucrânia, quando Yanukovych era o presidente legalmente eleito da Ucrânia. Podemos ver quais são os resultados para a Ucrânia. A duplicidade desses países é simplesmente incrível. Porque a mesma Kaja Kallas da Estônia, Kaja Kallas, que está comandando a política externa da UE, ela recentemente visitou, claro, o líder autoritário da Armênia e o elogiou por reprimir a oposição na Armênia, que agora, para todos os efeitos, está presa e assim por diante. Quero dizer, todas as regras foram jogadas pela janela. Não importa o ato, importa se é a favor ou contra nós. E eles apoiam isso. Ou seja, é extremamente hipócrita. Ah, sim, ela é muito ignorante em relação à história. Recentemente ela disse que Rússia e China não contribuíram muito para o fim da Segunda Guerra Mundial, claro. A Rússia, ou a União Soviética, deu a maior contribuição para a derrota da Alemanha nazista na Europa e também contribuiu para a derrota do Japão em 1945. A China, é claro, não teve um papel relevante na Europa, mas também contribuiu para o fim do conflito na Ásia contra o Japão. Kaja Kallas é uma pessoa muito ignorante. Ela reclama da União Soviética, diz que não tinha muito açúcar para comer, mas o pai dela era um funcionário, um membro do alto escalão do partido na Estônia Soviética. A infância dela foi muito boa na União Soviética. Ela está reclamando de coisas que, pelo menos, ela mesma não sofreu na Estônia Soviética. E eu já repeti isso algumas vezes, mas vou dizer de novo. Só precisamos lembrar que a atual política externa e diplomacia da União Europeia é comandada pela filha de um aparático comunista nascida na União Soviética. E é aqui que estamos. E isso, para mim, explica um pouco da natureza tecnocrática do momento em que vivemos, de quem chega ao topo. São definitivamente aqueles que são muito, muito bons em se integrar às estruturas de poder da época, sejam elas quais forem. Exatamente. Há algo mais que você gostaria de discutir em relação a essa questão da neutralidade? Ou devo apenas passar a palavra para suas considerações finais? Não, provavelmente não. Posso simplesmente aproveitar da importância desse sentido amplo e o vago. Estados que não querem tomar partido, e isso é bastante importante para a Ucrânia e talvez para alguns outros países também próximos às fronteiras dessas novas potências. Tivemos uma conversa muito interessante. Infelizmente, não falamos muito sobre Trump, Deng Xiaoping e Gorbachev e suas respectivas reformas. Alguns dos meus amigos que realmente conseguiram ler meu artigo muito longo até o final ficaram surpresos por eu ter comparado essas personalidades tão diferentes. E minha comparação era apenas uma coisa que eu gostaria de enfatizar.
Eles estavam no auge do poder, no momento em que situações revolucionárias ocorreram em seus respectivos países. Então você está falando sobre Deng Xiaoping na China e Donald Trump nos Estados Unidos, certo? Essa é a comparação que você está fazendo. And Donald Trump in the United States, right? That's the comparison you're making. And also Gorbachev. And Gorbachev, yeah. E também Gorbachev. E Gorbachev, sim. Por favor, explique. Vamos dedicar um tempo a isso. Gorbachev na União Soviética, porque há uma situação revolucionária nos Estados Unidos e ainda mais, na minha opinião, na Europa Ocidental. Houve uma situação semelhante nos anos 1970 e 80, respectivamente, na China, quando Deng Xiaoping iniciou suas reformas, que realmente fizeram a China se tornar grande novamente, podemos dizer. Houve as reformas na União Soviética, que foram iniciadas por Gorbachev e continuadas um pouco por Yeltsin, mas que levaram ao desaparecimento da União Soviética, ao seu colapso. Isso não foi totalmente ruim para alguns. Estônia se tornou um país independente, assim como outros também. Mas essas reformas fracassaram. Podemos ver que o Ocidente acolheu muito as reformas de Gorbachev, enquanto condenava as reformas chinesas, porque agora elas se tornaram excessivas, o que fez da China o que ela é hoje. Which have made China what is it now. I remember even that I read. Lembro que anos atrás li um artigo no Le Figaro, o jornal francês. Um jornalista francês entrevistou um intelectual no Irã. Na época, o Rouhani, você deve se lembrar, era presidente do Irã em 2015, se não me engano. E esse intelectual iraniano disse que o Rouhani, infelizmente, talvez fosse o Deng Xiaoping da China e não o Gorbachev da União Soviética. Por que acolher essas reformas fracassadas e diminuir os resultados das reformas bem-sucedidas de Deng Xiaoping? Na minha opinião, é porque no Ocidente, e não só no Ocidente durante esse período fukuyamiano, havia a crença de que só existe um caminho a seguir, progressista, que é a democracia liberal, a globalização e a economia de mercado. Então talvez eu possa aproveitar essa oportunidade para transmitir essa mensagem também. Sim, o Ocidente em geral é muito ruim em aceitar que existem outros modelos civilizacionais que também podem ser bem-sucedidos no sentido de criar prosperidade para as massas. Alguns amigos africanos meus da Tanzânia uma vez me disseram: vocês aí na Europa, primeiro vêm, trazem um livro e dizem para amarmos o livro e matarmos os gays, e agora estão dizendo para queimarmos o livro e amarmos os gays. Vocês podem, por favor, se decidir? O Ocidente é muito dizer aos outros como devem conduir as coisas. The West is very good at telling everybody else how to run their show. O mundo é simplesmente complexo e diverso demais para que o cristianismo, o budismo, ou digamos o Islã, dominem esse rico mosaico, onde apenas um caminho ou um padrão prevalece. E isso é até bom. Teve o Wolfgang Streeck, não sei se você o conhece, ele é um autor alemão, que recentemente escreveu um livro que provavelmente foi publicado no início deste ano. Nesse livro ele diz que quanto mais democrático for o mundo, mais idiosincráticas serão as sociedades dentro dele. Elas vão escolher seus próprios caminhos, claro que pegando emprestado, talvez se aproximando dos vizinhos, pegando coisas deles, mas então adaptando isso à sua própria história, religião, cultura e assim por diante. Então acredito que é isso que está acontecendo nesse novo mundo multipolar. Palavras maravilhosas para encerrar esta discussão. Dr. Hein Millerson, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado por me receberem. Adeus. Bye.